Deus para o céu. Todos os seres humanos foram vocacionados para irem para o céu, mas nem todos os seres humanos têm dado crédito à pregação do Evangelho. Tem uma irmã na América, uma angolana que vive na América, uma ex-escrava da Igreja Universal, uma ex-escrava de Edir Macedo. Eu tive que lhe falar, não vá, joga fora todos os propósitos, sacos e sacos de propósito. Só que o nome dele, esqueci, parece que é Hilda ou Hilda, não, uma coisa assim. Hein? Eu falei, joga fora no conteúdo. Ah, vou acompanhar na igreja. Qual na igreja? No lugar do lixo é onde? Apesar que a própria igreja também é uma lixeira, cheia de pecados. O lixo do mundo. Não aquele lixo do mundo que Paulo falou que ele era o lixo do mundo, a escória dos homens que saía das traseiras dos homens. Não, o pecado. E eu lhe falei, vai no contentor do lixo, não sei como é que lá na América chamam, nós chamamos aqui contentor. Vai no contentor do lixo, descarrega todo aquele lixo dos propósitos, porque no Vale de Jaboque, porque propôs envelope de fogueira santa, lixo, martelos, fuba, folhas, areia falsa de Israel. Eu andava com os bolsos cheios de areia, porque eles me davam areia e dizia, vai lá e vai joga areia na porta e a porta vai se abrir. E eu ia na Sonangol, na Sonangol distribuidora, jogava areia lá, discretamente, nunca se abriu a porta na Sonangola. Mentira, mentira, mentira. Ouviu, minha irmã? Mentira, mentira, mentira. Não passa de mentira. As portas vão se abrir na tua vida se você andar com Deus, se você amar a Deus, se você permanecer nos caminhos do Senhor, se você conhecer aquele aleluia que morreu na cruz, você terá direitos, você será um herdeiro, você será um filho, você vai se assentar na mesa para comer os favos, as iguarias da mesa do rei, que é o teu Pai, como um direito, como um herdeiro. Mas enquanto vocês continuarem como cachorrinhos, os cachorrinhos vão implorar a Jesus, Jesus não vai olhar eles. Os cachorrinhos implorarão a Jesus, Jesus não vai responder. Os cachorrinhos vão clamar, Jesus nem sequer vai parar. Mas tem que vir um filho do reino para dizer, Senhor, 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 há muito ele está nos seguir, lhe atende. E a resposta do rei vai ser a mesma que ele deu à mulher serofenícia. Sim, eu não vim senão para os meus filhos, para os dispersos, para os desavindos, os filhos de Israel. Hoje existe um Israel espiritual, o povo do Senhor, a noiva do Cordeiro, aleluia, os filhos, os remidos do Senhor. Glória a Jesus, quer o judeu como o grego, todos quantos o receberam, lhes foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus, dos quais não nasceram nem de carne, nem de varão, nem deste mundo, mas nasceram do Santo Espírito. Santo Espírito, Santo Espírito, meu amigo, meu companheiro, meu Senhor, meu Salvador. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o nome dele. Será que vocês já deram crédito à voz do Senhor? Vocês já creram no Evangelho? Vocês já amam o Senhor? Então, se vocês amam o Senhor, vocês entraram no reino, aceitaram o chamado do Senhor, a vocação de Deus para irem para o céu. E agora, Ele também tem vocacionado outros para o ministério. Salvação veio para todos, mas nem todos vão ser salvos. Pois muitos são chamados, mas são poucos os escolhidos. Oh, aleluia! Glória a Jesus. Primeira pergunta. Cornélio Suede. Apóstolo, será que um bruxo ao nível atípico do Tibi Joshua pode atacar um crente firmado em Cristo Jesus até matá-lo? Não. Até o crente mais pequeno. Estou falando nascido de Deus, não é crente só de boca. Crente. Porque a maioria dos crentes que dizem ser crentes não são crentes. Porque a palavra crente significa aquele que crê. E se creu, se tornou filho de Deus. E com o coração. Mas esses como têm crido com a boca, e a boca não foi feita para crer, então nunca creram e não são crentes. São simples religiosos. Muitos deles com boas obras.
mas porém não conhece a Deus. A esse sim. Ainda que seja, estou a falar o mais pequeno entre nós, em relação aos níveis. Nem mesmo Satanás consegue lhe matar sem a permissão do Pai Celestial, pois está escrito: vós tendes mais valor do que os pássaros. Não se vende um pássaro por não sei quantos setes, então vocês têm mais valor do que os passarinhos. Ouvis? Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Nenhum deles cairá em terra sem a permissão do Pai. Viu? Não tem dimensão, não tem nada. Não fala dos bruxos, fala do próprio Satanás. Para qualquer um desses destruir um crente, tem que receber ordem. Como disse Jesus: nenhum poder terias contra mim. Oh, Pilatos, se do alto não te fosse concedido, o Senhor tem liberado, o Senhor tem permitido que muitos filhos de Deus sejam destruídos pelos feiticeiros. Sim, pois está escrito: existem mortes para a glória dele. Aleluia, isso eu acredito. Mas quando não recebe a permissão, ele não pode, eles próprios nem ousam. A única coisa que eles fazem é tribular os crentes. A única coisa que eles fazem é levar o crente ao extremo. A única coisa que eles fazem é colocar laços, aflições. Isso sim, glória a Jesus. Mas ainda assim, glória a Deus, a mesma aflição, Jesus disse que o Espírito Santo, através do apóstolo, disse a Jesus que qualquer tentação você tem escape. Nenhuma tentação é maior que o nível da tua espiritualidade, da tua fé. Quer dizer que há um escape para poder suportar a tentação. Glória a Deus. Se a tentação você tem um escape, Deus te deu o escape. Agora imagine te destruir. Não. Eles só destroem os filhos dele, os filhos desse mundo, por causa dos seus pecados, porque a Bíblia se cumpre neles. O salário do pecado é a morte, e assim eles vão morrendo. Mas até mesmo os pecadores, também Deus tem que dizer que o tempo deles chegou. Fora do tempo, por isso você vê que muitos pecadores estão escapando em calamidades, em aflições, em provas de morte, ou então atentados de morte, e não morrem. Por quê? Porque o Senhor disse que o tempo não chegou, mas o dia que a medida dos seus pecados chegar até o céu é julgado, é cortado da terra. Então Deus desampara aquele pecador e o mata. Ouves? Agora imagine o Filho de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão. Vós sois a menina dos olhos do Senhor. Quem tocar em vocês, tocou nos olhos dele. Mas Cícero Barbosa. Qual é a forma correta de se batizar nas águas? Em nome de Jesus, em nome do Pai ou em nome do Filho e do Espírito Santo? quem não conhece a Deus é que fica ainda a questionar qual é a forma direta, boa, não sei, correta. Você vai separar Jesus e o Pai? Vai separar Jesus e o Espírito Santo? Vai separar Jesus com Jesus? Jesus é o Jesus, o Verbo, o Filho, e o Pai, e o Espírito Santo. É a mesma pessoa. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou Marcelino. Lá na minha terra, se você for lá na minha província, não é que não conheço o nome do Marcelino, mas aqueles antigos, aqueles que me viram a crescer, ele vai ainda aqui, Marcelino, Marcelino. Mas se você falar, que alunga, ele fala, mano, que alunga. Então, quem falar do meu nome, que eu nasci com ele, que eu cresci com ele, e falar Marcelino, está falando de duas pessoas diferentes? É uma pessoa. O facto dos nomes, ter dois nomes, significa eu sou diferente. Eu sou Marcelino e eu sou Kialunga. Kialunga, viu? A minha avó, ele quando me deu esse nome, já morreu a minha avó. Nem sabia, porque você foi usado por Deus. Estava a dizer o mundo todo, vai abranger o mundo todo. Isso não significa cobertura mundial, todo mundo. É incrível. Ouviu? Então, Jesus é o Pai. Jesus é o Filho. Jesus é o Espírito Santo. Eu e o Pai somos um. São três que testificam no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E batizar em nome de Jesus. C'est la même chose. Sabe o que significa c'est la même chose? É a mesma coisa. Ouviu? Passa aí. Maria Olinda. Apóstolo, qual é a razão dos filhos primogênitos sofrerem grande perseguição?
Será por serem separados, pertences de Deus, os que abrem a madre, Não, como falado no Êxodo 34:19? não. Isso já não se aplica no tempo da graça e da verdade. Os primogênitos não foram separados em Israel. Deixa eu vos falar o porquê que os primogênitos eram separados. Escuta muito bem. Vocês não sabem porquê. É assim. Deus havia escolhido uma tribo no meio das 12 para que lhe servisse. No lugar dos primogênitos. E ele disse: todo primogênito que não for resgatado é do Senhor. Mas o primogênito que for resgatado fica com o pai dele. Por isso, quando nasciam primogênitos, os pais iam lá para quê? Oferecer um sacrifício. Os pobres traziam pombas ou então rolas, e aquele que tinha a possibilidade de uma ovelha. Aquele sacrifício é o resgate dos filhos deles. Até Jesus também foi feito esse sacrifício. Como nasceu na lei, era importante. A Maria e José foram lá apresentar no 8º dia, quando foi circuncisado, e apresentaram aquele sacrifício do resgate. E assim, glória a Deus, poderia essa pessoa servir a vida dele. Se não for resgatado, tem que lhe entregar no templo. Tem que ficar aí, rachar lenha, tem que ficar aí como guarda, tem que ficar aí como sacerdote. Ouviste? Mas como Deus já havia escolhido uma tribo, então aos primogênitos lhes foi liberado, estavam livres, mas tinham que ser resgatados. Ouvistes? Hoje isso não se aplica. Hoje a igreja é o primogênito. Ouviu? Não existe primogênito na madre da mãe dele ou nas costas do pai dele para ser considerado como primogênito separado por Deus hoje. Não. Agora eu vou te explicar por que os primogênitos sofrem muito. No mundo do espírito, os primogênitos são consagrados a Satanás. Nem todos. Principalmente cujas famílias são feiticeiros, atolados na bruxaria. O primogênito é o herdeiro. O herdeiro das coisas espirituais. Geralmente os primogênitos são feiticeiros. Lhes dão um feitiço no pai dele, no avô. Para quê? Para substituir. Por isso são dois que passam mal na família. Ou o primogênito ou o último, chamado caçule. Principalmente aqui na África. Um deles, onde cai a sorte para ser o herdeiro do trono do pai dele. Porque o pai está nas trevas. Essa é a causa de muito sofrimento dos primogênitos. Ouviu? Não tem nada a ver porque são separados por Deus. Hoje é separado por Deus aquele que crê em Jesus. Não é o primogênito, não. O separado por Deus é o santo. E o santo é o que ama Deus. Esse é o primogênito de Deus. Mas, Cleide Brito, apóstolo, sabemos que o nosso Deus é Deus dos exércitos e não perde batalha. Por que alguns homens que servem no altar são vencidos pelo inimigo, Satanás? ainda bem que você falou, nosso Deus. E quem te disse o facto do nosso Deus não perder a batalha, o homem não perde a batalha? Você está a pensar que a batalha, a invencibilidade de Deus é tua? Só será tua se permaneceres. Sabe por que eles perdem a batalha? Porque eles se desviam. Você está a pensar que a vitória de Jesus, aleluia, tirou a Satanás as tentações? Preste atenção. Jesus venceu tudo e deixou tudo intacto. Tudo. Jesus não jogou principados no abismo, se vocês não sabiam. Jesus não destruiu o inferno, mas venceu o inferno, venceu os principados potestades. Jesus venceu a morte, não destruiu a morte. Jesus venceu o príncipe da morte, que é Satanás, e não destruiu Satanás. Por quê? Foram deixados para punir os pecadores. Foram deixados para provar os seres humanos. Quer dizer que o justo que não permanecer está mal. Pois está escrito: no dia, minha vingança, e eu darei a recompensa no dia que resvalar o seu pé. E se o justo não permanecer na presença do Senhor, se o justo retroceder, como diz a Bíblia, a minha alma não será com ele. Se o justo não permanecer, se o justo se desviar, Deus vai o rejeitar. Quer dizer que os homens de Deus
tem que permanecer. A tua força, ó Rei, a tua força, ó crente, está no Senhor. Por isso Paulo disse, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Sem o Senhor estás perdido. E quando é que nós nos fortalecemos no Senhor? Quando se cumprir em nós aquela palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, você está no Senhor. E se estás no Senhor, você é forte no Senhor. E o pecado nos faz desconectar do Senhor. O facto de nós estarmos no Senhor não significa que não sofreremos tentações. E vem o diabo e vem te tentar. Você não está a ver que a tua vida não muda? Você não está a ver que você ora tanto até hoje não consegue casar? Você não está a ver que os anos estão a passar? Você não está a ver que você está a perder a fertilidade? Você não está a ver que você está a ficar velho? Você não está a ver que estás a perder tempo? Vai! Começa já! Arranja uma! Qual é esperar no Senhor? Vai lá! E ele se desconecta do Senhor, o pastor, o ministro. Não é só mulher, muita gente. Veja só, por exemplo, o meu caso. Quando eu falo isso, você diz, ele fala de si mesmo. E vou falar mais de quem? Vou falar, você quer que eu fale dos falsos profetas? Quer que eu fale de Catherine Kuhlman? Quer que eu fale da Lena White? Não, eu tenho que te falar da minha experiência. Porque a Bíblia diz que vocês devem imitar a fé dos vossos pastores. Veja só. Quantos anos fiquei no deserto? De tudo, almas, financeiro, poder, unção, glória, tudo, deserto, seco, tanta oração. O Xanuga até está a vir com essa pergunta. Ele me disse, eu quero que o apóstolo fale ao mundo para saber a respeito dos antiprogressos, principalmente os pastores. Mais de 26, ou então 27 antiprogressos tinham sido levantados para me fecharem as portas, para não nada. Quanto mais eu orava, mais derrota, mais secura, mais deserto, mais frustração. E depois começaram a vir os conselhos. Desista, faça alguma coisa, prega o dinheiro, deixe essa mensagem, vai fazer pacto com o diabo. Todos fizeram isso, você é o único, estás mal, vai trabalhar. O facto de eu estar no Senhor, se eu obedecesse o conselho de Satanás, o que ia acontecer? Desvio. Quando você obedece a Satanás, você se torna servo de Satanás. Porque obedecer a Satanás é pecar. E aí, se desconecta do Senhor e se conecta com quem? Com o diabo. Ouviste? Vocês vos enganaram. Porque o Senhor, sim, o Senhor não perde a batalha. E você, para não perder a batalha, tem que andar na obediência. 24:24, tomar a cruz. Olha o que a Bíblia diz. E eles o venceram pelo sangue de Jesus. O invencível. Ouviu? Mas não termina aí. Somente nesse item não tens vitória. E pela palavra dele, que é o seu testemunho. Também falta o terceiro item. Se você aplica esses dois, seu terceiro, vais cair em tentação. E não amaram as suas vidas até a morte. Até a morte. Sabe o que significa não amar a vida até a morte? Tomar a cruz e seguir o Senhor até a morte. E assim você vai vencer o diabo e os seus agentes. Senão, derrota por derrota. Muitos estavam de pé e hoje estão caídos. Muitos estavam no caminho e hoje desistiram do caminho. Esses foram vencidos, mas a igreja continua de pé. A palavra de Deus permanece, pois Paulo disse, quem se escandalizar, Deus não vai se escandalizar. Quem enfraquecer, Deus continua forte. Quem voltar para trás, Deus continua santo. Evangelista Daniel Vieira. Mestre, qual será o cenário das outras igrejas, como Pentecostal, Metodista, Simão Toco, Universal Mundial, Maná, etc., em 2029? Continuarão com os seus cultos normalmente? O que será dos seus líderes? Esse avivamento não é de brincadeira não, Daniel. Isso aqui não é uma coisa de brincadeira, é um reino de Deus na terra. Por causa da sua amplitude, 100%, por ser a última glória, a última colheita, a última reunião, a última congregação. Então, estes todos vão desaparecer. Esses vão sumir. Principalmente aqui em Angola. Não.
Outros países ainda podem ficar aí nos seus cantinhos e sempre tem, mas numa situação difícil, de calamidade, numa situação de deserto. Vocês não andam a ouvir o que eu ando a falar, Daniel? Você nunca entende, agora eu vou vos falar o que eu tenho dito. Essa é uma profecia. Essa palavra Jesus falou para Jerusalém. Agora, Daniel, eu tenho falado para a nação angolana, a religião angolana. Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos e tu não quiseste, assim como a galinha junta os seus pintos. Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Ouviu, Daniel? Isso é para eles. As suas igrejas vão ficar desertas. O povo vai acordar. Vai ficar o quê? Se não tem lá ninguém para vir, tá aqui. Uma grande igreja, uma grande sinagoga ontem, para ficar com 5 pessoas. Qual é a moral? E esses cães gulosos, cheios de dinheiro, milionários à custa do povo, vivendo, tem palácios lá no estrangeiro, em vários lugares, condomínios, tem arranha-céus, palacetes. Seus líderes, eles vão ser julgados. E já começaram. Então, pode acreditar. Eu não estou a dizer que eles vão desaparecer na sua totalidade. Talvez a Igreja Católica, isso aí como ela é profética, ela ainda vai existir. Mas já vos falei de uma situação também diferente em relação agora. Sim, porque ele não vai competir com o reino de Deus. Não vai. Não vai. Então, mas esses filhos aí, muitas deles vão desaparecer. E os outros ficarão lá, mas bem emagrecidas, como se fosse uma igreja de família, os seus parentes todos têm pacto com o diabo, e eles vão resistir ao reino, dizendo, não, nós aí não, nós vamos continuar aqui. Mas o povo vai sair, sabe por quê? Porque eles têm sido cadeias, eles são prisões. O povo está preso na religião, estão lá morrendo sem Deus e indo para o inferno. E o reino veio para libertar o povo. E a libertação é a saída. Sair, assim como saiu Israel do Egito, naquela manhã, glória, madrugada memorável para os judeus. E a trombeta tocou e o povo marchou. E o povo vai sair. É libertação, é Páscoa. Aleluia. Então, glória a Jesus. E muitos deles vão vir se entregar para vir buscar salvação. Até os tais que andam lhes maniatar, muitos deles se converterão, Daniel. Muitos deles. Mas... Cícero Barbosa, apóstolo, quando o Espírito Santo será tirado da terra? Glória ao Rei Jesus Cristo. Louvado seja o nome dos... Há um que resiste até que do meio seja tirado. Então virá filho do diabo. Filho do diabo vem quando? Há um que resiste até que do meio seja tirado. Se do meio será tirado o reino de Deus, e o reino de Deus é o Espírito Santo na terra e a palavra do Deus vivo, ou então no reino de Deus se manifestam o Espírito e a palavra. Esses dois formam o reino de Deus. Na verdade não são dois, é só um. Sim. Agora imagine, quando ele se retirar e depois vem o anticristo, já sabes, quer dizer que o reino de Deus se retira, glória a Deus, antes mesmo da manifestação do filho da perdição. E o filho da perdição se manifesta para reinar 7 anos. Entendeste? O filho da perdição se manifesta para reinar só 7 anos. 7 anos dividido em 2 partes. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Sim, na primeira metade desses 7 anos, vai fingir paz, vai fingir, sim, o mundo vai prosperar. E Paulo fala, quando eles falarem em paz e segurança, muitos têm feito para falar do que é isso agora. Não, paz e segurança, não há paz na terra, não há segurança. Mas haverá um período de muita paz na terra e muita segurança. Segurança que é sem guerra. Porque o anticristo, com a autoridade que ele receberá do inferno, vai convencer todos os reis da terra. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor colocará isso no seu coração para falar a mesma linguagem. E assim começa o governo do anticristo, mas sem violência, sem tirar as garras, e vai conseguir dividir
as comidas, vai criar um novo sistema, mas antes mesmo de terminar o 4º ano, já nos 3 anos e meio, é quebrada as alianças. Sai no pacto dos israelitas e mais outros povos, e assim começam as guerras, e assim ele também se levanta contra tudo que se chama Deus, já depois dos 3 anos e meio. Mas aí o reino já se retirou. E os crentes já saberão que esse período que nós estamos a viver é um período de silêncio. É um período como se fosse o quê? De se aquartelar, de se preparar. Porque saberão que começará uma nova fase. E o comboio vai avariar. Pá! Comboio da salvação. Vai encontrar obstáculos, já não vai avançar. Pum! Todos começarão a descer do comboio. Começarão a descer do comboio, cada um já se preparar. E tendo conhecimento da palavra, já saberão. Só temos 3 anos e meio para essa falsa paz acabar. É mentira, é mentira. Esse homem que vocês estão a ver não é esse que estão a dizer. Olha, Macron, é o Papa. Aí se saberá. Porque o mundo será um só líder. Hoje não tem um líder. Você vai falar que Macron é o anticristo? Está onde? A liderança mundial. Ouviu? Haverá uma reunião solene de todas as nações, dos reis do mundo, onde vão nomear esse anticristo como rei e vão dividir o mundo em 10 partes e também serão levantados 10 reis, juntamente com ele o 11º, para reinar o mundo. Durante os 3 anos e meio é quebradas as alianças, uns vão continuar na aliança, outros saem, começam as guerras. E assim também começa a grande tribulação. Porque a grande tribulação não é no primeiro, ou então na primeira metade do domínio da besta. Aí ele vai fingir que ele é o Cristo. Aí ele vai fingir que ele é o Salvador do mundo. E será aplaudido. E será aplaudido. Vão dizer, o único que conseguiu trazer a paz, nem Obama. Obama foi aclamado na terra como o Cristo, como o Salvador do mundo. No tempo dele, houve mais guerra do que qualquer outro tempo. Viu? Então tudo continua na mesma. Antes do Obama já apareceram um presidente norte-americano que acharam que poderia. E sempre foi assim, sempre foi assim, sempre foi assim. Vem um e o povo marioneta aclama. Ai, tiram outro, põem outro com louvor e aclamor. Depois, frustrados, vão tirar outro. Nunca nem pensam e digam, não, calma aí. Não funciona, não, eles não sabem. A cegueira é muito grande. Mas ele vai fazer com que as pessoas digam, sim senhor, até que enfim funcionou esse sistema. Haverá paz e segurança. Até mesmo os judeus perseguidos, odiados no mundo, vão experimentar a paz. Até eles. O Islão não se levantará contra Israel. Ouviu? Não haverá guerra entre a direita e a esquerda, entre os comunistas e os capitalistas. Não haverá. Paz na terra, e todos vão dizer, o único homem que conseguiu, mas vai lhes enganar. E só 3 anos e meio começará outra vez, como se diz na nossa língua quitota, a insegurança, a fome, tudo, miséria, perseguição. E aí esse é o período que começa a grande tribulação. Mas já 3 anos e meio antes da grande tribulação, o anticristo já foi investido, e o anticristo só será investido para dominar quando aquele que ainda está a resistir for retirado. E esse período, os cristãos que conhecem a verdade, glória a Deus, já estarão de retiro, a buscar seriamente. Oh Deus, essa paz vai terminar. Senhor, 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 Senhor. Ouviu? Glória ao Rei Jesus. Mas Ederson Correia. Apóstolo, explica o mistério de Deus conhecer os seus antes deles mesmo nascerem. Já estavam com ele? Você é um calvinista, né? É quem é o nome dele? Ederson Correia. Ederson. Nossa, os calvinistas é que gostam de fazer essa pergunta. Eu creio que não. Só querem saber. Sabe, esse assassino aí do Calvino, que começou bem, mas terminou mal, ele ensinou aos seus seguidores, e dizendo assim que os escolhidos já estão selecionados e acabou. Não precisa, você pode se esforçar, você não é escolhido, não vai.
O escolhido não precisa se esforçar, já está escolhido e vai no céu. Esses que em Paulo Júnior falam disso. Coitado dos fracos. Os que ele antes conheceu, os predestinou. Quem são os conhecidos? São os chamados. E será que todos os chamados são escolhidos? Não. E será que todos os escolhidos vão permanecer até o fim? Não. Entendeste? Até o predestinado está no inferno nesta hora. Um dia foi predestinado para o céu. Está no inferno. E essa predestinação é todos. Está a falar em geração. Não está a falar a pessoa individualmente. Veja só o que aconteceu depois da queda da Igreja Católica. O reino de Deus se escondeu. Porque 2 leões não podem reinar no mesmo tempo. E o reino de Satanás prevaleceu, como foi no tempo de Noé, a de Adão. Preste atenção. Essa geração toda pereceu. Mas há uma geração que vai acordar. Predestinada a geração. Ouviste? Mas para a salvação, todos foram conhecidos. Todos. Em Adão, todos caíram. Em Cristo Jesus, deveriam levantar todos. Mas há uma condição para se levantar. Agora entendeu? Há uma condição. Qualquer um, no tempo que se chama hoje, ou no tempo de Emanuel, deveria achar a salvação. Qualquer um, deveria. Mas a fé não é para todos. Por que a fé é para todos? Não é para todos. Quando a Bíblia fala que Paulo fala que a fé não é para todos, não pense que a fé é para alguns que foram escolhidos. Não, são uns que aceitam. Por isso Jesus falou, aquele que crer será salvo. O que crer? E ontem mesmo Jesus disse assim, aquele que perseverar até o fim, será, quer dizer, os que creram precisam perseverar até o fim. Mas um dia foram conhecidos, foram predestinados, foram chamados, foram escolhidos, mas porque não perseveraram, perderam a salvação. Seus nomes foram riscados no livro da vida. E eu vejo Moisés aclamando no deserto, Deus, risca o meu nome do livro da vida. E Deus falou, eu não vou riscar o teu nome, mas eu vou riscar o nome daqueles que me aborrecerem. Viu? Alguém estava com o nome escrito no livro da vida, aborreceu Deus, Deus riscou o seu nome. Então, não foi predestinado, não foi conhecido, se perdeu por quê? Viu? Veja Israel, há uma geração que está predestinada para a salvação. Oh, Jerusalém, se ao menos tu conhecesse o que a tua paz te pertence, mas os teus olhos estão encobertos, estão cegos, e você não reconheceu o tempo em que você foi visitada a Jerusalém. Agora que você desprezou a paz, teus inimigos estão a vir aí, vão te cercar, vão derribar tudo que estiver no meio de ti, e não ficará pedra em cima de outra pedra que não será derribada. Mas o mesmo Deus que falou isso no Espírito Santo, através do Espírito Santo veio e disse assim, e todo Israel será salvo. Parece que é mentira, né? Mas não, ele diz assim, ainda que os filhos de Israel fossem como a areia da praia do mar, somente os remanescentes se salvariam. Ouviu? E depois mesmo Deus vem e diz assim, aleluia, glória a Jesus Cristo, de Sião virá o libertador que vai desviar as impiedades de Jacó, e todo Israel será salvo. Mas qual todo Israel? Há uma dispensação. Há um período que aquele israelita que chegar até lá, todos vão ser salvos. Todos. Mas o resto vai morrendo. Então está aqui a predestinação. Ele conheceu aquele período, aquele povo. Ai, que sabedoria do alto. Mas a vontade de Deus é que todos os judeus israelitas, aliás, se salvassem. Porque eles são a semente santa, eles são o culto, a promessa divina, o culto divino, o concerto, glória a Jesus, os amados por causa da promessa, por causa dos pais. Sim, mas estão indo para o inferno. Eles não foram predestinados, não foram conhecidos, estão indo para o inferno por quê? Ouviu? Mas há uma geração que vai se salvar. Então isso aí... Eu vim para vos esclarecer Deus, tá? Eles vos enganaram.
E assim, por isso você vê que o povo continua em pecado, porque lhe enganaram que você é um escolhido. O escolhido não perde salvação. Não conhece Deus e vai se enganando com a escolha. E o quem se salvar, e ele acha que já não vai perder a salvação. Não, eu sou. Você está pensando que tem filhos prediletos? Tem filhos prediletos diante de Deus? Sim. Ou então preferidos. Os filhos preferidos são aqueles que amam a Deus. Aqueles já são filhos, outros não são. Os preferidos são os filhos. Ok, o termo certo é esse. Mas toda criatura deveria se salvar. Principalmente a de Emanuel, da graça. Porque Jesus se manifestou como Salvador do mundo. Mas Sandra Monteiro Cardoso. Apóstolo, quem é a Grande Babilônia? Grande Babilônia é a Roma. Mas não estou a falar a Roma como o governo da Roma, a cidade de Roma. A Igreja Católica Romana. Ela não somente é chamada de Grande Babilônia, no livro do Apocalipse, Grande Babilônia, também de prostituta, meretriz, a mãe de todas as prostitutas da terra. Quando se fala de prostituta, está se falando de uma mulher, não é um homem não. Ouviu? E se é uma mulher, já sabe, é igreja. E se é igreja prostituta, já não é igreja de Deus, mas é de Satanás. Sabe por que ela é chamada de prostituta? Vou vos falar agora. Porque ela traiu, era noiva. A noiva do Cordeiro. A igreja dos apóstolos. Como ela traiu o seu noivo, não manteve-se virgem e foi fornicar com o diabo. E o diabo através dos reis da terra. Então se tornou a violada, a prostituta, a meretriz. E ela é chamada de Grande Babilônia, por quê? Porque eles trouxeram o lixo todo da Babilônia antiga e introduziram dentro da igreja do Senhor. Todo esse estudo que você está vendo, essas adorações aí, o dia dos finados, mortos, a deusa mãe, a rainha dos céus, tudo isso. O menino, fazer um menino para ser adorado, essas práticas vieram da Babilônia. Satanás já havia ensaiado isso antes mesmo de Jesus nascer. Já existia uma mulher que eles prefiguravam de Maria. Satanás sabia que uma virgem iria conceber, dar à luz Deus encarnado. Então eles já engendraram o plano deles, e o povo lá da Babilônia antiga, que é a terra dos caldeus, lá no Iraque, aquele território todo aí, na Mesopotâmia, já adoravam esses deuses toda a Europa, ou da Igreja Católica. Eles trouxeram, mudaram seus nomes. Semiramis, aquela mãe, que eles também mentiam lá, que era virgem, que concebeu o Deus Sol, lhe chamaram de Maria. E o Deus Sol, que é Baal, lhe chamaram Jesus, o menino. Não é que eles que deram o nome de Jesus, disseram não. Assim como lá se adorava o filho, o Sol. Então, aqui vamos adorar Jesus. Mas não é bom adorar Jesus na carne. Adora Jesus, adora Maria, adora o santo, adora o padre, adora não sei quem, adora tudo. Lá se adoravam os deuses, vários deuses. Ouviu? A doutrina da idolatria foi transportada da Babilônia para a Igreja Católica. E assim, por isso, ele se chama a Grande Babilônia, a mãe de todas as prostitutas da terra. E você vai encontrar ela sentada em cima de uma besta, vestida de escarlate, vermelho. E ela estava adornada de todo tipo de adorno, ouro, prata, tudo esmeralda, tudo, ai que formosura. Então é isso que você vê. E ele está, o que significa sentado em cima de uma besta? Essa besta representa os governos da terra, e amanhã a própria besta que está para vir aí. Porque o anticristo, então a besta que será o governo mundial, hoje já se manifesta nas nações através dos governos da terra. E você vê como eles acariciam a Igreja Católica. Como os governos da terra acariciam a mãe. É verdade, tem nações que a religião mãe não é o catolicismo, mas lá também tem a filha do catolicismo. Como o Islão é uma filha, a mãe sempre é ela, a prostituta. Lá também os mundo árabe acariciam aquela prostituta, filha.
mas também respeitam a prostituta mãe. Tudo que você pode ouvir parece inimizade no mundo do espírito, não. Eles vão lá, por isso você vai lá, aqueles líderes do Islão, vestidos lá com seus bubus, vão no Vaticano, para irem que saudarem a mãe delas. Lá dobram o joelho. Ouviu? É segredo dos segredos, mas... Arnaldo Costa, apóstolo, os dois anjos que destruíram Sodoma fazem parte dos três que visitaram Abraão? Serão estes representação de Moisés, Elias e Jesus? Fazem parte. Então você não está vendo que eles acabaram de conversar com Abraão e marcharam em direção a Sodoma? Eram três que apareceram a Abraão, mas um não foi, foram dois. E eu vou te explicar esse mistério. Aqueles três anjos que vieram visitar Abraão é Deus. Deus entre Pai, o Verbo, que é a palavra, que hoje chamamos Filho, porque se encarnou. São três que testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Ouviu? Não era anjo, não. Por isso Abraão os adorou, se prostrou diante deles. Por isso, quando eles marcharam, pararam. E disseram, começaram a falar com Abraão à distância. Abraão ouviu a voz deles na mente. E Abraão respondia. E ele disse assim: porventura eu farei alguma coisa e eu não revelar ao meu amigo Abraão, pois ele há de dar ordem aos seus filhos para que permaneçam no concerto. E ele anunciou a Abraão: eu estou a destruir Sodoma e Gomorra, porque o que eu ouvi lá do céu são notícias ruins que estou a ouvir. Agora estou a ir lá confirmar. Não é que Deus tinha dúvida. Aquilo é essa maneira que ele estava a falar com o ser humano. Quando Deus fala com os humanos, ele mostra alguns comportamentos humanos, usa a linguagem humana para fazer entender. A partir lá do céu ele não precisa ir ver quando estiver no lugar. A partir de lá ele está a ver. Ele conhece até o que ainda não existe, quanto mais aquilo que já existia. Ele disse que o ruído, o barulho que eu estou a ouvir aí é de muito pecado, muita injustiça, homossexualismo, assassinato, tudo. Então eu estou aí confirmar. E foi assim quando Abraão começou a interceder. Então, por isso o próprio Deus no Antigo Testamento, em vários lugares, se apresentou como anjo. Quando você encontra o anjo do Senhor, nem sempre é um anjo. Esse é o verbo. Jesus. Ouviu? Não estou a falar que todos os anjos que apareceram, que é Deus. Quando o anjo foi enviado por Deus, ele anunciava e dizia: fui enviado. Lembra aquele anjo que apareceu a Josué? Aquele disse que foi enviado. Aquele é um arcanjo, um anjo grande. Disse que eu sou do exército celestial. Ouviu? Mas os anjos que apareceram a Abraão é Deus. O outro sumiu. Só dois que foram em Sodoma. Ló já não viu três, viu dois anjos. Glória ao Rei Jesus Cristo.